Nós estamos na Parashat Ki Tisa. Nós somos conhecidos como judeus como sendo um povo teimoso. Mas o que quer dizer teimoso? O que é a teimosia? A expressão da Torá para teimosia para um povo teimoso, Am Kshei Orev, um povo de pescoço duro, ou de cerviz dura. Nós lemos na Torá, o Eterno disse a Moisés, eu vi que este é um povo teimoso, Am Kshei Orev. Agora me deixa, Moisés, pois a minha ira irá se acender contra eles e eu irei destruí-los. O comentarista Ibn Ezra explica que a expressão se refere, por exemplo, a uma pessoa que, quando é chamada, não vira o pescoço para saber do que se trata, como se não fosse com ela. A mesma expressão aparece depois, mas com um sentido já bem diferente. Moisés disse para Deus, Deus, caso você me veja com bons olhos, peço que o Senhor continue entre nós. Porque este povo é Am Kshei Orev, um povo obstinado. Assim, Deus, perdoe as nossas maldades e os nossos pecados e nos aceite como sendo seus. E o que Deus respondeu? Estabelecerei a aliança diante de todo o seu povo, Moisés. Am Kshei Orev. Na primeira vez, ser um povo teimoso fez com que Deus quisesse nos fulminar de raiva. Na segunda vez, ser um povo obstinado levou Deus a estabelecer conosco uma aliança e, mais ainda, a fazer uma promessa de ações maravilhosas em nosso favor e em nossa defesa. Afinal de contas, Am Kshei Orev, ser um povo teimoso ou ser um povo obstinado, é bom? Não é bom? A resposta tão judaica é: depende. Depende do contexto. E o contexto sempre exige e pede uma interpretação, uma nova leitura, um novo olhar. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, não lermos literalmente, de modo seco, mas nos perguntarmos sempre, qual é a fonte, qual é o contexto, para que a gente possa interpretar aquela situação. Nessa semana, no encontro que nós tivemos aqui na Betel com o Rebbe Newton Bonder, da CJB, aqui na Betel, ele nos contou uma história que ilustra um pouquinho isso. É sobre o dia em que o Newton Bonder pegou um táxi com o Rebbe Zalman Schachter no Rio de Janeiro. O taxista quis saber se aquele senhor de barbas brancas, com um solidão na cabeça, era judeu. Rebbe Zalman disse, sim, sou judeu. E deve ter aberto aquele sorriso dele. O taxista, então, quis saber se nós, judeus, temos um Novo Testamento. Para a surpresa do rabino Newton Bonder, o Zalman respondeu, sim, nós temos um Novo Testamento. Bonder olhou para a cara dele como, o que está acontecendo aqui? E aí, quando eles saíram do táxi, o rabino Bonder, muito confuso, questionou o Rebbe Zalman. Por que você disse que nós temos um Novo Testamento quando nós não temos? E Rebbe Zalman falou, mas é jeito de eu falar, porque ele estava falando em inglês, alguma coisa parecida com isso. Bom, é porque temos. Nós temos um Novo Testamento, é o Talmud, são os comentários, os livros de Halachá. Tá, tudo bem, não é o Novo Testamento que eles têm. Mas, Newton, eu só veria aquele taxista uma vez na minha vida.
Não era melhor ser simpático com ele, ao invés de gerar discórdia? Ele tem um Novo Testamento, nós temos um Novo Testamento, e todo mundo ficou feliz. Essa história traz algo muito judaico. É o nosso olhar renovado para a Torá que torna a Torá sagrada. A Torá precisa da nossa intervenção e da nossa interpretação para que a gente possa extrair das suas palavras e dos seus espaços o sagrado. Nessa semana nós lemos que Moisés quebrou as primeiras tábuas da aliança quando viu o povo adorando um bezerro de ouro. Aquelas tábuas haviam sido feitas exclusivamente por Deus. Depois Deus ordenou que Moisés esculpisse novas tábuas, que Moisés esculpisse as novas tábuas, onde Deus escreveria as palavras das primeiras. Nesse novo conjunto, a Torá de Deus também é a Torá de Moisés. O novo conjunto estava ancorado no primeiro. São as mesmas palavras, mas a forma de apresentação foi outra. Isso, em outras palavras, se chama interpretação. Sem interpretar, o entendimento fica endurecido, cristalizado. O ensino se torna doutrinário e os seus seguidores podem vir a ser religiosos fundamentalistas, extremistas e muitas vezes violentos. As segundas tábuas, ou seja, a renovação da forma, o repensar dos significados ancestrais, dá vida ao que é antigo e é, no final das contas, a essência do que é ser algo judaico. É a essência da alma judaica. O meu midrash, ou a minha pequena contribuição para essa interpretação da Torá é que as primeiras tábuas, se só fossem elas, nos levariam fatalmente a considerar o bezerro de ouro realmente como Deus. Porque o texto literal só acaba nos levando para a idolatria. São as segundas tábuas, por renovarem a criação das primeiras, ao incluírem o ser humano na sua produção, são elas que levam a Deus. Quando Moisés carregava as primeiras tábuas, Deus disse que nós éramos um povo kshei orev, am kshei orev, um povo teimoso, que só olha para frente, como se fôssemos um cavalo com as vendas do lado. Depois que Moisés participou da produção das segundas tábuas, Moisés disse a Deus que nós éramos um povo kshei orev, que nós éramos um povo obstinado, que nós éramos resilientes, que nós éramos fortes. Quando através de Moisés, Deus enxergou o povo de Israel com essas lentes, com esse novo olhar, foi aí que Deus estabeleceu a aliança. Reb Zalman, então, disse para o Rabino Bonder que temos um Novo Testamento, né? Sim, porque seguimos o que está nas novas tábuas da aliança, que estão ancoradas nas primeiras. Sim, porque somos o povo da interpretação do livro. Como diz o futuro Rebbe Telhotz. Sim, porque somos o povo da renovação constante, cujas raízes se nutrem da nossa herança judaica milenar. E a obstinação em renovar a forma, com as raízes bem fincadas nas palavras dos nossos ancestrais, é o que gera o judaísmo do encontro. Shabbat Shalom.